Bovespa e o dólar, né, que tiveram performances bastante positivas nessa terça-feira, com esse bom humor, né, no mercado aí de Natal sendo antecipado. E a gente vai repercutir agora como o Bovespa e o dólar pode seguir daqui adiante. Mas para isso eu converso agora com o Jorge Salles, que é professor aqui do mercado financeiro da FIPECAF, isso mesmo, professor, muito Isso. bem-vindo. Bom dia aqui para o senhor, obrigado por ter aceito o nosso convite nesse dia 24, antes de mais nada, Feliz Natal. Oh, Feliz Natal e Feliz Natal a todos aí que estão nos assistindo. Bom dia. Nesse dia, eu tenho certeza que tem muita gente sendo aqui, né? Estou comprometida com a nossa audiência aqui assistindo a gente nesse dia 24, viu, professor? Mas Ah, vamos lá, certeza. principalmente para a gente entender essa movimentação do Ibovespa. Bom, a gente começou a semana, né, não muito bem, com o Ibovespa Uhum, batendo uma baita de uma recuperação, batendo uma baita de uma realização, na verdade, uma correção uhum, muito forte. Com alguns pontos aí nessa situação que eu quero entender com o senhor por uhum, que a gente teve essa virada de chave tão rápida? O que foi realmente esse principal gatilho? Tem cenário político, que a gente sabe que acaba interferindo, uhum, muito ruído político das semanas anteriores para cá, que veio aí interferindo em alguns momentos nessa volatilidade. Por uhum. fim, além disso, cenário externo com dados importantes também que foram divulgados, PIB dos Estados Unidos. Para o Ibovespa voltar aos 160 mil pontos, nessa terça-feira, qual foi o principal gatilho, professor? Olha, assim, o que eu entendo desse movimento de queda que aconteceu aí na última semana, né, é mais uma realização, né? Então é aquele famoso rally de fim de ano, né, onde o pessoal tenta realizar, né, resultados aí que aconteceram no curto prazo. Mas dentro dos cenários que a gente tem aí, né, a gente está vendo uma subida do Ibovespa, e essa subida ela vai continuar porque a gente vai entrar agora num ciclo de queda de taxa de juros aqui dentro do Brasil, né? Então, isso daí ajuda bastante a Bolsa a recuperar, né, pontos aí, né, e a sua posição, tá? Então, acho que esse daí é o grande ponto que a gente tem aí para esse final de ano. Dá para poder a gente classificar como um movimento técnico de fim de ano ou é um fundamento econômico por trás dessa recuperação? Não, é um fundamento econômico, né? Toda vez que a taxa de juros, né, da renda fixa baixa, né, a renda variável ela é uma Uhum. opção natural. Então é um movimento que aí ele já é, vamos dizer assim, desenhado há muitos anos, né? Há muitos anos funciona dessa forma. E é o que a gente está vivendo agora, né? Como a gente está com inflação controlada, né, a gente tem espaço aí para reduzir, né, a taxa Selic. E esse movimento provavelmente já vai começar agora, né, em 2026. Bom, a gente viu nesses 160 mil pontos de ontem o setor, né, de bancos se beneficiando bastante, Isso. inclusive, né, com os grandes bancos conseguindo liderar as altas. E aí eu quero entender se nesse cenário para o setor bancário já uma antecipação de um cenário benigno para juros em 2026 ou ainda é cedo para poder a gente falar sobre já uma reprecificação estrutural para o setor de bancos, professor? Olha, o setor de bancos, ao meu ver, o que acontece é o seguinte: é, eles são os primeiros a apresentar os números fechados do trimestre, e eles vão fechar os balanços de 2025 já logo agora na virada de janeiro para fevereiro, né? Então eles são rápidos. E o que se desenha é que vai ser bem positivo, né, o resultado das instituições financeiras. Por quê? Juros altos, então os bancos, né, eles investem bastante também em renda fixa, então estão rentabilizando bem em renda fixa. E o juros alto também, né, dá o retorno de juros, né, dos empréstimos que os bancos fazem. A taxa de inadimplência, né, ela é relativamente alta no país, mas isso já é precificado na hora que os bancos, né, tomam esse risco, né, de empréstimo. Então, o que eu vejo, né, para o setor bancário é essa possibilidade, né, de serem os primeiros a apresentar os resultados e os resultados virem de forma positiva. Professor, a gente teve um baita de um rally, principalmente naquele bloco das ações mais cíclicas, né? Com a alívio ali dos DIs, a gente viu muitas ações se beneficiarem disso, né? Com altas bem significativas. O ano ainda não acabou, a gente tem pregão voltando à normalidade na sexta-feira. Corremos o risco, ainda temos tempo para uma correção muito forte nesse final de ano. O que poderia ser, na visão do senhor, um gatilho
para essa correção, para um movimento de realização nesse momento? Olha, assim, tiveram em setores assim que subiram, né, de forma bem alta, né? Vamos dizer assim, ó. Por exemplo, a gente pegar aqui a Movida, né? A Movida é uma empresa que subiu, né, perto de 200%, né? Aí você tem a Direcional, a Cyrela, né? Então essas daí, né, pode ser que tenha ali um reajuste, né? Mas nada que tire da trajetória, tá? Mas é mais a realização dessas ações, né, num momento aí de fechamento de ano, tá? Então é o famoso rally, né? Então vamos pegar lá as que deram maior resultado, realiza e vamos ver o que vai acontecer para o ano de 2026, tá? Então essas daí que subiram bastante, né, é interessante ver, né, qual é a perspectiva dela para 2026 e verificar se não tem ali, né, uma correção em excesso para ser realizada, tá? Saindo de fundamentos econômicos, né, como o senhor bem explicou aí, que trouxe boa parte dessa alta que a gente acompanhou nessa terça-feira, professor, a gente sabe que ruídos políticos sempre interferem e sempre destravam a cautela dos investidores. E aí a gente viu isso acontecer muito com o início de precificação do cenário de 2026, com correção forte do índice, que chegou a cair bastante, inclusive, semanas anteriores, com o lançamento de pré-candidatura já do Flávio Bolsonaro. E isso acabou ficando nesse vai e vem, trazendo, em alguns momentos, um movimento de cautela. Na visão do senhor, a gente já tem toda a precificação de risco em relação ao cenário eleitoral, ou a gente ainda deve ver, pelo menos no primeiro trimestre do ano, muita volatilidade nesse principal índice da Bolsa Brasileira, né, diante dessas incertezas políticas, né, de cenário eleitoral, que acaba realmente trazendo mais cautela? Com certeza, né? O primeiro semestre ele vai ser de oscilação, né, pontuais por conta dessas notícias que vão vir assim bombásticas, né, de ligas, né, partidos, enfim, né, esse fechamento do cenário político para as eleições de 2026. Então isso vai acontecer até que seja, né, vamos dizer assim, definido quais serão os candidatos, né, que vão pleitear, né, a presidência do país. Então, isso vai acontecer, com certeza. Professor, tivemos inclusive também uma notícia, né, de o finalzinho do dia de ontem, da ANEEL colocando a bandeira tarifária para o patamar verde, algo que já não acontecia desde o mês de abril. A gente sabe que a pressão inflacionária, a condição da política monetária tem, obviamente, a forte dependência dessa questão inflacionária que tem sido acompanhada bastante de perto. Mas ontem também a gente teve IPCA 15 mostrando um cenário bem diferente do que, para o final do ano, do que o que a gente esperava no início do ano. Se a gente parar para pensar no primeiro Boletim Focus de janeiro de 2025, a expectativa era que a gente terminasse esse ano com a inflação acima do teto da meta. Pelo IPCA 15 de ontem, pelo menos pelo IPCA 15, a leitura é que a gente deve terminar 2025 dentro ao menos o teto da meta de inflação. Na sua visão, isso traz mais espaço para a atuação, né, de redução de juros para o Banco Central no ano que vem? Ou esse dado apenas ainda não é suficiente para poder a gente trazer ou entender essa leitura de maior conforto para mais corte de juros em 2026? Olha, quando a gente tem, por exemplo, redução de tarifa de energia elétrica, né, ela puxa uma cadeia de inflação muito grande, tá? Então, assim, é uma notícia excelente, né, quando a gente tem ali os reservatórios, né, sendo abastecido aí com águas das chuvas, né, que estão acontecendo aí nos últimos meses, né? Então, isso daí favorece bastante. Com a redução da inflação, né, abre bastante espaço para o Banco Central vir reduzindo as taxas de juros e aí talvez até mais do que está previsto, né, no próprio relatório Focus. Então isso daí ajuda bastante, né, vamos tirar a pressão, né, em cima dos juros que é oferecido para a população, para os empresários, diminui bastante, né, as reclamações em cima desse ponto aí que pesa bastante, né? A gente vive no país um número expressivo, né, de pessoas com inadimplência. Os dados do Serasa mostram isso, né? Esses números eles só têm aumentado aí junto com a taxa de juros do país. E pode ser que a gente tenha ali uma estabilização e até uma redução, né, ao longo de 2026, se esses números aí, né, continuarem vindo de forma positiva.
Perfeito, professor. Quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Conversamos com Jorge Salles, professor de Mercado Financeiro da FIPECAF. Muito bom dia para o senhor, professor. Uma ótima quarta-feira, bom Natal. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado a todos e Feliz Natal. Obrigada.